Olá, meu nome é Mônica Bergamo, eu sou médica e vou conversar um pouquinho hoje sobre os malefícios do açúcar. Bom, para começar, o que é o açúcar? Açúcar ele é um carboidrato. Os carboidratos eles são classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Então, monossacarídeo, glicose, frutose e galactose. Disacarídeos, maltose, lactose e galactose. E os polissacarídeos é o amido. Onde o açúcar está nessa classificação? O açúcar ele é um disacarídeo, ele é formado por duas moléculas, uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. O grande problema é a frutose, vocês vão entender mais pra frente. Vamos lá, onde nós encontramos açúcar? Tenho muitos pacientes que falam, doutora, eu não consumo açúcar. Em casa eu tomo café puro, eu nem compro açúcar, não entra açúcar em casa. Será que é verdade? Então, se você for ali na sua despensa, procura nos rótulos se você encontra algum desses nomes. Amido, xarope de milho, frutose, xarope de frutose. Tenho certeza que algum deles você vai encontrar. Se você tem shoyu, alimentos em conserva, alimentos enlatados, barrinhas de proteínas saudáveis, biscoitos integrais sem glúten, sem lactose, sucos de caixinha. A indústria alimentícia, ela descobriu uma molécula capaz de adoçar muito os alimentos. Essa molécula é chamada frutose e ela é barata. Mesmo nos alimentos salgados, para fazer o balanço entre o açúcar e o sal, ela utiliza frutose. Então, infelizmente, o açúcar está presente nas nossas casas, sim. Fora o doce do final de semana, da sogra, as festas, álcool. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, prestar atenção e saber reconhecer onde o açúcar está presente na nossa rotina. Ok, mas qual é o problema do açúcar? Vamos tentar explicar a parte química deste problema. Vamos lá. O açúcar ele é glicose com frutose. A glicose, ela é uma molécula que o nosso corpo está acostumada a receber e metabolizar. Quase todas as células do nosso corpo conseguem utilizar glicose como fonte de energia. Cérebro, coração, pulmão, músculo, rim. Todas essas células, elas conseguem pegar a glicose, metabolizar e utilizar de alguma forma. Já a frutose, ela é diferente. Somente o fígado consegue metabolizar a frutose. E se há um excesso de ingesta de frutose, há uma sobrecarga hepática, uma sobrecarga no fígado. Ele não consegue metabolizar toda essa frutose e o que ele faz? Transforma a frutose, que é um açúcar, um carboidrato, em gordura e armazena essa gordura no fígado. E a partir daí que os problemas começam a aparecer. Bom, então o que acontece? Foi lá, comeu o iogurte natural com a barra de proteína saudável, com o biscoito sem glúten, sem lactose, tomou um repositor hidroeletrolítico depois da caminhada, o corpo sofreu uma sobrecarga de frutose. Quando o fígado recebe muita frutose, ele vai fazer com que o pâncreas secrete muita insulina. E isso diariamente, cronicamente ou em doses excessivas causa uma coisa chamada resistência periférica à insulina. A resistência periférica à insulina causa inúmeros malefícios para o nosso corpo. Eu vou citar 10 aqui para vocês entenderem. Primeiro, existe um hormônio relacionado com a saciedade, chamado leptina. A leptina, ela tem uma estrutura muito semelhante à insulina. Quando a gente aumenta muito a insulina no nosso corpo, a gente causa uma resistência periférica à insulina. O nosso organismo ele é muito inteligente. Quando a gente dá muita substância, quando dá muito hormônio, por exemplo, vai usar um esteroide, sua testosterona aumenta pra caramba.
o corpo ele vai fazer um contrabalanço, ele vai fazer um mecanismo de proteção e vai criar uma resistência no receptor androgênico contra esse excesso de testosterona. A mesma coisa acontece com a insulina. Se o nosso corpo está toda hora recebendo muito carboidrato, aumenta muito a insulina, ele faz uma resistência a esse receptor de insulina. E como a insulina e a leptina são parecidos, há uma resistência também à leptina. Se a leptina está relacionada com a saciedade e existe uma resistência à leptina, a pessoa fica insaciável. Ou seja, pode comer, tomar suco, iogurte, excesso de alimentos processados e ela nunca vai se sentir saciada. Então, o primeiro efeito colateral do aumento da resistência periférica à insulina é a fome. Segundo, a insulina, a gente tem receptor de insulina no nosso corpo todo. Não é só no pâncreas e no fígado que acontece esse problema. Por exemplo, resistência periférica à insulina ovariana causa síndrome de ovários policísticos. Então, meninas, adolescentes que comem muito fast food, vão no ginecologista e eles falam, você tá com ovário policístico, tem que tomar anticoncepcional. Aí começa uma outra gama de problemas, tá? Resistência periférica à insulina no cérebro causa o brain fog, dificuldade de concentração, de aprendizado. Muitos estudos relacionam a autismo e doenças neurodegenerativas. Resistência periférica à insulina nos músculos causa muitas dores após treinamento, dificuldade para ganho de massa, facilidade para lesões musculares durante o treinamento, tá? Terceiro problema da resistência periférica à insulina. A resistência periférica à insulina causa a produção dos chamados AGEs, que são os produtos avançados de glicação. O que significa isso? Quando a insulina está alta, ocorre um processo de caramelização das proteínas. Que nem caramelização quando está fazendo o açúcar lá no fogão, carameliza o açúcar. Esse excesso de açúcar vai caramelizar as proteínas do nosso corpo, causando, por exemplo, caramelização do colágeno, da elastina, envelhecimento cutâneo. Caramelização das proteínas estruturais das nossas vísceras, causando envelhecimento do nosso corpo. Caramelização do nosso DNA. Lembra que o nosso DNA são estonas, são bases nitrogenadas. Então, o excesso de insulina causa envelhecimento no nosso código genético, tá? Quarto problema causado pelo excesso de insulina: diminuição dos nossos níveis de testosterona. A resistência periférica à insulina, ela causa diminuição na produção de FSH e LH, que são dois hormônios relacionados tanto no homem quanto na mulher pela produção de testosterona. Então, se você quer emagrecer, ganhar massa, performar na sua atividade desportiva, você come muita frutose, muito açúcar, se você tem uma insulina alta, uma resistência periférica à insulina, isso vai diminuir a quantidade de testosterona endógena que o seu corpo produz, tá? Outro problema do excesso de insulina e da resistência periférica à insulina. A insulina em excesso é um hormônio que faz lipogênese visceral, ou seja, vai aumentar o tamanho dos adipócitos, e os adipócitos, quando muito grandes, eles fazem uma divisão e um adipócito vira 2 adipócitos. Isso tudo causado pelo aumento da insulina. E aonde concentram-se principalmente os adipócitos relacionados com o aumento da insulina? Na região visceral. Então, não é uma gordura subcutânea, é uma gordura dentro do nosso estômago, ao redor do nosso intestino, ao redor de nossas vísceras. E essa gordura visceral está relacionada com doenças cardiovasculares, com câncer, com envelhecimento, com resistência anabólica. Outro problema relacionado à resistência periférica à insulina: ocorre o aumento de formação de placas de ateroma. Então, se você tem algum risco de algum parente com uma doença cardiovascular, se já tem uma placa ou outra de ateroma, dá uma olhada na sua insulina. Dosa insulina, hemoglobina glicada, não adianta só dosar a glicose plasmática em jejum, tá? Precisa fazer uma avaliação completa.
E, por último, a resistência periférica à insulina cada vez mais vem sendo associado com o desenvolvimento de câncer e doença neurodegenerativa. Então, existem vários trabalhos que preconizam dieta cetogênica como uma tentativa de diminuir tamanho de câncer no tratamento do câncer e até para prevenir certos tipos de demência, como Alzheimer, Parkinson e outros tipos de doenças neurodegenerativas.